Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, trago uma história nova toda semana. O livro de hoje eu escolhi especialmente para as crianças que vão abrir esse episódio. O livro se chama The Boy Who Loved Math, The Improbable Life of Paul Erdős, ou O Menino que Amava Matemática, A Improvável Vida de Paul Erdős, escrito por Deborah Heligman, ilustrado por Llewellyn Pan e ainda não publicado no Brasil, por isso eu traduzi e adaptei especialmente para esse episódio. Quem apresenta o episódio de hoje são os irmãos Alice, Theo e Beatriz, que arrasaram no áudio. E tem uma página no Instagram, Alice no Mundo dos Livros, que eu adoro seguir. Eles participam de competições de matemática, de ciências, e por isso eu escolhi esse livro especialmente para eles. Crianças, muito obrigada pela participação. Um beijo grande. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, eu sou a Alice, eu tenho 11 anos. Oi, eu sou a Beatriz, eu tenho 6 anos. Oi, eu sou o Theo, eu tenho 6 anos. Somos irmãos e moramos em Teresina, no Piauí. Hoje a tia Denise vai apresentar um livro que amamos. Um menino que amava matemática. A Improvável Vida de Paul Erdős. Espero que gostem. Beijos! Era uma vez um menino que amava matemática. Ele cresceu e se tornou um dos maiores matemáticos que já existiram. E tudo começou com um grande problema. Paul Erdős morava em Budapeste, na Hungria, com sua mãe. Sua mãe o amava infinitamente. Paul amava sua mãe infinitamente também. Quando ele tinha 3 anos, sua mãe teve que voltar a trabalhar como professora de matemática. Ela não queria que nada de ruim acontecesse com Paul, então ela o deixou com a única pessoa que ela sabia que cuidaria muito bem dele. Ela o deixou com Fraulein. Fraulein tinha regras demais. Esse era o problema. Paul odiava regras. Ele odiava que lhe dissessem quando ficar parado, quando comer, quando dormir. O que Paul poderia fazer? Ele não conseguia exatamente resolver o problema, mas Paul sabia que quando o verão chegasse, sua mãe estaria em casa com ele o dia todo, 100% do tempo. Então ele aprendeu a contar sozinho, até números bem altos. E com isso ele descobriu quantos dias faltavam para as férias de verão. Ele se sentiu muito melhor sabendo o número. Então Paul continuou contando e pensando em números. Um dia, quando tinha 4 anos, Paul perguntou a uma visita quando era seu aniversário. Ela disse a ele: "Em que ano você nasceu?" Ele perguntou. A visita respondeu: "A que horas você nasceu?" Ele perguntou. A visita respondeu. Paul pensou por um momento e a seguir ele disse a ela por quantos segundos ela estava viva. Paul gostava desse truque. Ele fazia isso com frequência. Paul adorava brincar com os números. Ele os somava e os subtraía. Um dia ele subtraiu um número maior de um número menor. A resposta seria menor que 0. Como um número pode ser menor que 0? Sua mãe lhe disse que números abaixo de 0 são chamados de números negativos. Paul achou isso muito legal. Agora ele tinha certeza de que queria ser matemático quando crescesse. Mas primeiro ele tinha que enfrentar outro grande problema: a escola. Sua mãe o mandou para a escola, é claro, quando chegou a hora. Mas Paul e a escola não eram uma boa combinação. Paul não conseguia ficar parado por muito tempo. Então ele se levantava e corria pela sala. Mas isso era contra as regras. Ai, como Paul odiava regras! Como ele poderia resolver esse problema? Paul disse à sua mãe que não queria mais ir para a escola. Nem por mais um dia. Por 0 dias. Ele queria poder subtrair dias. Dias escolares negativos. Ele implorou à sua mãe que o deixasse ficar em casa. Felizmente, sua mãe era a rainha das preocupações. Ela se preocupava muito com germes. Ela temia que Paul pegasse germes perigosos das crianças na escola. Por isso, ela o ajudou a resolver seu problema. Ela disse que ele poderia ficar em casa com Fraulein.
Mas até Fraulein era melhor que a escola. Talvez 500 vezes melhor. Fraulein e sua mãe faziam tudo por Paul. Elas cortavam sua carne, passavam manteiga em seu pão e o vestiam e amarravam seus sapatos. Isso era ótimo. E significava que Paul podia pensar em números o dia todo. Os números eram seus melhores amigos. Ele sempre podia contar com os números para estar lá e se comportar da mesma maneira. Os números seguiam regras. Ele não gostava de regras na vida, mas ele gostava de regras e números. E então Paul fez 7 anos, depois 8, depois 9, e quando Paul tinha 10 anos, ele se apaixonou. Ele se apaixonou por números primos. Números primos são especiais. Eles não podem ser divididos uniformemente. Um número primo pode ser dividido apenas por ele mesmo e pelo número 1. O primeiro número primo é 2, mas esse é o único número primo par. Todos os outros números primos são ímpares. Os números 3, 5 e 7 são primos, mas nem todos os números ímpares são primos. 9 não é primo, porque você pode multiplicar 3 por 3 e obter 9. Paul tinha muitas perguntas sobre números primos. Eles continuam para sempre? Existe um padrão para eles? Por que quanto mais elevados são os números, mais distantes os números primos ficam? Paul adorava pensar em números primos. Quando ficou mais velho, Paul quis ir para o ensino médio. Ele gostava da escola 1 milhão de vezes mais agora. Ele fez muitos amigos, pessoas da sua idade que amavam matemática e eram muito boas nisso também. Paul e seus amigos faziam cálculos matemáticos juntos por toda a cidade de Budapeste. Mas Paul era o melhor. Ele adorava estar no topo em matemática e no topo de torres, montanhas e edifícios também. Ele pensava em matemática a todo momento, onde quer que estivesse. Quando Paul tinha 20 anos, ele já era famoso no mundo todo por suas habilidades matemáticas. As pessoas o chamavam de mágico de Budapeste. Mas ele ainda não sabia como lavar roupa, cozinhar ou passar manteiga no pão. Isso não era um problema. Ele ainda vivia em casa com sua mãe e ela ainda fazia tudo por ele. Mas então, um dia, quando Paul tinha 21 anos, alguns matemáticos o convidaram para ir à Inglaterra para trabalhar com matemática. Ele conseguiria sobreviver no mundo sozinho? Ele foi de trem sozinho. Ele conheceu os matemáticos e foram sair para jantar. Todos os outros conversavam e comiam, mas Paul olhava para o seu pão. Ele olhava para a manteiga. Ele não sabia como passar manteiga no pão. Finalmente, ele pegou sua faca, colocou um pouco de manteiga e espalhou em seu pão. Ufa, ele conseguiu. Não foi tão difícil, ele disse. Embora agora pudesse passar manteiga em seu próprio pão, Paul logo percebeu que não se encaixava no mundo de uma forma normal. Ele não era o tipo de pessoa que cozinhava, limpava, dirigia um carro ou tinha uma esposa e filhos. Ele não era o tipo de pessoa que morava em um lugar e tinha um emprego. Ele era o tipo de pessoa que fazia matemática o tempo todo. E ele ainda não gostava de seguir regras. Então ele inventou sua própria maneira de viver. Eis o que ele fez. Paul entrou em um avião com 2 pequenas malas cheias de tudo que ele possuía. Algumas roupas e alguns cadernos de matemática. Ele devia ter $20 no bolso, ou menos. Ele voou de Nova York para a Índia e para Los Angeles. Ele voou pelo mundo, de Toronto à Austrália. Eu não tenho casa, ele declarou. O mundo é minha casa. E para onde quer que ele fosse, quando chegasse lá, a mesma coisa acontecia. O matemático o encontrava e o levava para casa. O matemático e Paul trabalhavam em problemas matemáticos. Paul brincava com os épsilons do matemático. É assim que Paul chamava as crianças, porque um épsilon é uma quantidade muito pequena em matemática. E assim como sua mãe tinha feito, amigos ao redor do mundo cuidavam de Paul. Eles lavavam sua roupa, cozinhavam sua comida, cortavam sua toranja e pagavam suas contas. Bem, Paul não era o hóspede mais fácil.
Ele fazia bagunça, uma grande bagunça. Como na vez em que ele ficou impaciente e abriu uma caixa de suco de tomate esfaqueando-a com uma faca. E ele frequentemente acordava seu anfitrião às 4 da manhã e dizia: "Meu cérebro está aberto!" Isso significava que ele estava pronto para fazer matemática. Ele queria fazer matemática cerca de 19 horas por dia, todos os dias. 19 horas vezes 7 dias por semana equivalem a 133 horas por semana. Uma vez, quando ele era jovem, ele quebrou uma regra que o colocou em grandes problemas. Ele pulou uma cerca para olhar uma torre de rádio. Ele foi preso. A polícia pensou que ele era um espião. O FBI pensou que ele era um espião. Então o governo o espionou por anos depois disso. Por que amigos em todo o mundo o toleravam e cuidavam dele, o chamavam de tio Paul e o amavam? Bem, porque Paul Erdős era um gênio e ele compartilhava seu cérebro. Ele ajudava as pessoas com seus problemas de matemática e dava a elas mais problemas para resolver. Além disso, ele era um casamenteiro matemático. Ele apresentou matemáticos de todo o mundo uns aos outros para que pudessem trabalhar juntos. Paul sabia que um matemático mais um matemático mais um matemático é igual a mais e melhor matemática. Paul e seus amigos faziam muita matemática incrível. Eles trabalhavam em matemáticas como a teoria dos números, matemática combinatória, método probabilístico e teoria dos conjuntos. Paul mostrou a seus amigos como fazer matemática de maneiras novas e melhores. Ele até começou alguns novos tipos de matemática. Alguns desses ramos da matemática em que Paul e seus amigos trabalharam nos deram computadores melhores e excelentes mecanismos de busca no computador. Também geraram códigos melhores para espiões usarem. O tio Paul era generoso com seu cérebro e seu dinheiro também. Qualquer dinheiro que ele tivesse, ele doava. Ele dava dinheiro para pessoas pobres e oferecia prêmios em dinheiro para problemas matemáticos não resolvidos. Mesmo quando Paul ficou muito velho, ele ainda fazia matemática. Ele fazia matemática enquanto jogava xadrez. Ele fazia matemática enquanto bebia café. Muito café. Ele pensava em matemática enquanto jogava ping-pong com seus melhores amigos. Paul disse que nunca queria parar de fazer matemática. E ele não parou. Parar de fazer matemática, Paul disse, era morrer. Então Paul deixou este mundo enquanto estava em uma reunião de matemática. Em todo o mundo, matemáticos ainda falam sobre e amam tio Paul. Até mesmo pessoas que nunca o conheceram. Eles falam sobre seu número Erdős. Se você fez matemática com Paul, você obtém um número Erdős de 1. Se você trabalhou com alguém que trabalhou com Paul, seu número Erdős é 2. As pessoas têm muito orgulho de seus números Erdős. Há muito tempo, havia um menino que amava matemática. Os números eram seus melhores amigos. Ele cresceu e se tornou o homem que amava matemática. Os números e as pessoas eram seus melhores amigos. E Paul Erdős não tinha nenhum problema com isso. E aí, gostaram da história? Esse foi o livro The Boy Who Loved Math, The Improbable Life of Paul Erdős, ou O Menino que Amava Matemática, A Improvável Vida de Paul Erdős, escrito por Deborah Hellingman, ilustrado por Llewellyn Pan e ainda não publicado no Brasil, por isso eu traduzi e adaptei para esse episódio. Quem encerra o episódio de hoje é a Rafaela, que me mandou um áudio lindo. Rafa, muito obrigada pela participação. Um beijo grande e conta pra gente o que você tem a dizer. Olá, Denise Gomes. O meu nome é Rafaela, tenho 10 anos e moro em São Paulo. O livro de hoje foi bem legal. Aprendi várias coisas como os números primos. Espero que todos tenham gostado e aprendido novas coisas, como eu. Tchau, beijos a Rafa!